É um prazer estar aqui com Renato Franklin, CEO das Casas Bahia, né? E vocês vão ver nesse papo aqui que o Renato, além de ser um líder, né, inspirador, é uma pessoa bem hardcore de uso de AI. E não é à toa, né? Porque da liderança a gente desce isso para o resto da empresa. Então, boas-vindas, legal de a gente poder bater esse papo aqui, privilégio estar aqui com você, Renato. E queria começar esse papo com você falando um pouco de cultura de dados. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está aqui no AI Experience, que é o momento exatamente da gente disseminar isso para o Brasil como um todo, né? E eu acho que isso conecta muito a pessoa com a liderança que ela está executando. E no seu caso, eu tive o privilégio de conhecer um pouco o seu uso de ChatGPT, né? Que eu sei que você é um hard user. Como é que é essa conexão aí do pessoal com o corporativo? Legal, legal. Primeiro, obrigado, Murta, por estar aqui por esse convite. Super legal falar desse tema, ainda mais com você que domina esse negócio, criou os modelos de LLM que tem ajudado e contribuído tanto na transformação que a gente tem feito no Grupo Casas Bahia. Mas como você colocou, né? A gente já vem com esse mindset de dados, né? Eu aprendi desde cedo, lá atrás, ainda quando eu estava na hora de contra dados e fatos não há argumentos. Então você tem que ter dados para poder analisar esses dados para tomar decisão. Gosto muito mais de tabelas do que de gráficos, porque, cara, te permite analisar, né? Acho que o nosso cérebro vê mais informações, você consegue tomar decisões melhores. E a IA é uma ampliação disso, né? Porque quando a gente traz inteligência artificial, você consegue olhar mais dados. Como você falou, o primeiro passo é ter dados organizados. Acho que tudo que a gente faz com o Lookbox é possível, porque tem uma ferramenta muito boa, mas também porque a gente tem muitos dados da companhia. É a base. Foi talvez uma das surpresas positivas mais impressionantes que eu tive quando cheguei lá. A gente tinha muito dado, uma área de dados robusta, um data lake com muita coisa e, obviamente, uma oportunidade de expandir isso para a gente usar mais esses dados para a tomada de decisão em todo o ecossistema e não só no top management, né? Como é que a gente faz para isso chegar na companhia como um todo, numa empresa de varejo? E acho que aí tem uma conexão muito legal com o propósito do Lookbox, o que a gente tem conseguido fazer com as lojas, né? Putz, é bem legal ver, a gente vai fazer 9 anos de parceria, início do ano que vem, do Lookbox com Casas Bahia. Então a gente chegou a pegar aquele estágio onde ainda tudo era mato, né? E tinha que organizar as bases e estruturar isso. Então é muito legal ver realmente esse movimento de vocês, está muito mais fácil agora que, até uma dica legal, gente, não existe AI sem dados, né? Então, se você não tiver o dado, não tem, dá para fazer mágica, milagre não, né? Mas antes disso, você não consegue evoluir numa grande empresa se você não conseguir colocar isso na cultura realmente das pessoas, né? E até um pequeno spoiler, você estava falando de um programa, né, esse que vocês estão fazendo. Não sei se você pode contar aqui para a gente um pouco de como é que vocês estão alfabetizando as Casas Bahia. Acho que tem muita coisa, né? Primeiro, como você colocou, se a gente precisa ter acesso ao dado, se a gente quer que a companhia inteira use inteligência artificial e tome decisões melhores, a gente precisa dar acesso a esses dados para a companhia. E é sempre uma discussão, né, em qualquer companhia, do ponto de vista de governança, né? Até que ponto você vai ser mais transparente ou menos transparente dentro de casa, que informações estratégicas você vai deixar que todo o seu time tenha acesso. E a gente conseguiu, né? E, de novo, hoje tem ferramentas, o Lookbox a gente conseguiu fazer isso, de dar o PNL de cada loja para cada gerente de loja. O gerente regional tem acesso ao da regional dele, o diretor de toda a diretoria e, obviamente, os VPs da companhia como um todo. E aí você consegue, sim, democratizar o acesso a dados e trazer ferramentas onde você consiga estimular as pessoas a como é que eu melhoro esse negócio. E às vezes ela tem o dado, mas não sabe como melhorar. E vale até para venda, né? A pessoa vai vender uma televisão, tem lá no sistema todas as ofertas de televisão, todos os preços. Mas como é que ela sabe qual que é a televisão que está mais vantajosa naquele dia para aquele cliente que chegou na loja pedindo um produto específico? E hoje a gente consegue ter ferramenta onde o vendedor coloca o que ele precisa e o sistema dá para ele qual é a melhor televisão para fazer. O gerente da loja vê a performance dele e consegue comparar, fazer perguntas no chat de forma muito intuitiva. Ou seja, ele começa a usar a inteligência artificial, fazer essa alfabetização, sem um esforço muito claro. Ele só precisa olhar e falar, quero usar. Se ele quer, ele vai aprender. E quanto mais usar, mais ele vai aprender. A gente brinca lá no Lookbox que a versão que a gente está trabalhando agora é para ele virar um Waze, né? Então,
como é que eu dou já o caminho, né? Então, como é que a gente sai do guia 4 rodas, né? Então, entrega até um pouco a idade aqui, a quem usava o guia 4 rodas para poder chegar de A para B, mas, puxa, o Waze já faz isso para mim. Será que eu não consigo ter algo parecido com a operação, que eu já dou um caminho mais claro para poder executar? Então, a gente acredita que esse é um excelente uso de AI, porque eu vou fazer a empresa ganhar mais, o vendedor e a vendedora ganharem mais a sua meta ali, né? Todo mundo fica feliz. Tem um caso muito legal de vocês, uma diretora, Vanessa, que ela virou, a gente brinca, uma queimadora de tokens, né? Porque ela usa com muita destreza ali o Lookbox para fazer análises mais profundas. Que cases que você acha que foi mais emblemático de uso de AI genérico nas Casas Bahia que você pode compartilhar com a gente? Eu acho assim, esse negócio é exponencial, né? Então, tudo que você começa a usar há mais tempo, o resultado aparece mais rápido. Mais rápido não, aparece maior. E acho que daqui a um ano os resultados serão muito maiores do que os resultados que a gente tem hoje. Mas tem vários cases muito significativos, né? Desde enriquecimento de catálogo, que todo mundo consegue ver o nosso número público, nosso marketplace crescendo 26%, mesmo com muito menos categorias e muito menos SKUs. Um dos maiores crescimentos do mercado, ele vem de enriquecimento de catálogo com AI. Lógico que junto com uma melhora de busca, então uma busca que usa AI para buscar, junto com ferramentas de clusterização, que hoje faz, né? A gente tem análise preditiva de demanda e eu tenho que escolher o que comprar e o que deixar disponível para cada região. E, obviamente, é sempre difícil, ainda mais num país onde a gente não tem um histórico flat. Se você comparar um ano com o outro, que ano que foi igual? Porque 20 foi pandemia, 21 pós-pandemia. Aí 22, mudança dos juros. Aí 23 a gente está arrumando a casa. 24, ainda está terminando de... Então, cada ano é um ano muito particular. Então, as ferramentas de predição de demanda, para você entender o que o cliente está buscando, e o que eu deveria ter disponível em cada lugar para aumentar a conversão de vendas, melhorando a eficiência de capital investido, elas são muito relevantes. E aqui a gente consegue chegar a quase 2 bilhões de redução do estoque, consegue chegar a crescimento de vendas, aumento da produtividade de vendedor, né? Pegar o Lookbox que traz informações para os gerentes. A gente está aumentando a produtividade de vendedor, subiu quase 40%. Isso significa vendedor ganhando mais, com isso ele fica mais feliz, ele atende melhor o cliente, a experiência do cliente fica melhor e o cliente compra mais. E aí você entra num ciclo virtuoso. Então, acho que tem várias iniciativas, cada uma delas voltada para um prisma, né? Tem muita de redução de aumento de eficiência operacional, né? Vamos pegar o nosso call center. Então, a análise automatizada da demanda do cliente, solução automatizada de grande parte dos chamados, permitiu a gente sair com um call center de mais de 2.500 pessoas para 250 pessoas. E ainda não estamos usando o Gen AI no potencial, mas estamos usando algoritmos simples, uma AI bem básica. Então, quando eu olho e enxergo o futuro do varejo, eu acho assim, é uma transformação gigantesca. Gigantesca. Renato, qual a dica que você dá para... Acho que pode ser uma grande empresa, uma média empresa, às vezes até pequena, né? O que não fazer nesse momento de AI agora? Teve um estudo que saiu recente da MIT, falando que 95% dos projetos com AI falham. Tem algumas considerações, mas queria entender um pouco da sua visão de como não ter esses 95% e ser mais efetivo nessa confusão para separar o hype do que realmente entrega valor aí para a companhia. Tem uma brincadeira que eu faço até em algumas palestras, ele leva uma charge lá que pergunta, né? O que os tal CEOs do lado, né? Pô, o que o CEO quer? Quer IA? Para quando? Para agora? Para quê? Não sei. E aí eu acho que vira, assim como a ESG, o propósito, né? Uhum. As companhias, elas tiveram necessidade de conscientização, da necessidade de respeito à diversidade, de você ter uma inclusão verdadeira para entender o mercado consumidor. Tem gente que foi para o greenwashing, aí quando acaba aquele incentivo financeiro que existia dos fundos estarem cobrando, a pessoa larga e perdeu dinheiro, porque investiu em coisas que foi marketing. Quem faz IA por marketing, eu acho que também perde dinheiro. E aí são esses 95% dos casos que não dão em nada. Eu acho que fazer sem objetivo não faz sentido. Eu acho que o objetivo tem que ser pegar um processo e falar, eu quero melhorar esse processo. Quais são as ferramentas disponíveis para que eu atinja bons resultados? E a inteligência artificial faz parte dessas ferramentas e vai te trazer ganho de produtividade. Mas você tem que fazer, eu olho sempre experiência do cliente, redução de custo, maximização de receita. E mais ou menos nessa ordem, porque é mais tangível. Só repetindo a ordem que a gente vai botar aqui pro nosso telespectador. Experiência do cliente primeiro. Então, legal. É claro, o cliente vai perceber essa melhoria. Porque se ele não vai perceber, cara, é marketing. Para mim, se o cliente não vai... Você fez um negócio, melhorou a jornada do cliente pra caramba. Ele não percebeu que ficou melhor, cara, é marketing. Porque não é, entendeu, material. O segundo é redução de custos, porque você consegue enxergar. Você implantou e cortou o custo, é discricionário. Então você ganhou produtividade, ganhou eficiência. Esse é claro. E o terceiro, onde se precisa de mais cuidado, são alavancas que trazem receita adicional.
Porque a receita adicional é sempre uma aposta. E aí você nunca consegue explicar exatamente se a receita veio daquilo ali, quanto canibalizou, né? Outra alavanca que você teria, tem outros ganhos, etc. Então, por isso que eu uso essa ordem. Mas todas essas 3 prismas têm muita oportunidade com a inteligência artificial. A receita é mais uma dificuldade de você conseguir fazer esse mapa, dizer foi isso que fez a receita aumentar, que se estou com várias variáveis ali, é difícil de medir isso, né? Renato, eu gosto muito de um framework que chama 3Es. Né? É um livro muito bacana, chama IA for Retail, de um cientista que foi da visão computacional, depois ele fez a própria startup dele, e ele fala que você tem um framework que são esses 3Es, educar, é o primeiro, né? Depois explorar e depois o executar. E para isso ele traz toda uma estratégia de ROI, priorização desses resultados, né? E eu vejo muita empresa, às vezes, pulando educação. O que acontece? Eu gosto de mostrar um caso clássico que é assim, não, eu quero usar o ChatGPT para otimizar meu estoque. Eu falo, não é a ferramenta. Muita gente pergunta isso para a gente, né? Ah, não, para poder melhorar meu sortimento. Não, tem outras AIs incríveis e tal para poder fazer isso. Tinha uma palestra muito bacana da Raio Drogasil ontem com o Varela aqui, ele mostrando algumas tecnologias que eles usam internamente, mas seguindo muito bem essa metodologia. Como você vê os estágios na Casas Bahia, desses 3Es? Como é que vocês estão executando um pouco esse roadmap? Eu acho assim, eu concordo plenamente, tá? Educar é o mais importante e é o maior desafio. Porque eu acho que educar é um desafio mais estrutural do mundo hoje, mas principalmente de um país igual ao nosso. Dado que a gente tem muita desigualdade social e diferentes oportunidades de aprendizado durante a adolescência e a juventude de cada profissional, o varejo como porta de entrada, a gente sente isso. Então as pessoas muitas vezes chegam que estão muito longe da capacitação para o uso de ferramentas um pouco mais sofisticadas. E com o aprimoramento e o desenvolvimento dos processos e a automatização dos processos, a gente vai eliminando algumas atividades e tendo necessidade de ter mais capacidade nas pessoas. Então, acho que, inclusive, a gente vai viver um desafio social importante de desenvolvimento da base da pirâmide para que eles possam ser produtivos e usufruir dessa tecnologia. Então, Perfeito. Esse é o mais importante. Quando eu olho para o Grupo Casas Bahia, é claro que tudo na vida, né? Eu consigo fazer um PowerPoint e mostrar tudo que está legal. Olha os cases de educação que a gente tem, olha os cases de execução que a gente tem aqui feitos, de explorar, e trouxemos isso, trouxemos aquilo, e tem cases que a gente está apresentando, inclusive, aqui no evento. Mas são muito pontuais. Eu acho que a gente ainda está longe de ter o potencial da inteligência artificial, eu estou falando só do potencial disseminado por toda a organização, em qualquer empresa. Então, quando fala do ChatGPT, o que eu gosto de estimular o uso das ferramentas pessoais de inteligência artificial é que a pessoa começa a entender que o potencial é muito grande, apesar de ser muito limitado quando ele olha para as ferramentas de uso pessoal comparado com o que existe para a companhia. Aí começam as distorções da pessoa achar que vai fazer otimização de estoque no ChatGPT, ou aprimorar lead, ou qualquer coisa que seja. É uma excelente ferramenta, é o meu cerne de uso, mas eu uso no uso pessoal, já tem várias ferramentas melhores para cada função que você tem. Eu acho que o GPT ele tem uma vantagem grande. De novo, a gente falou de dados. Qual a grande vantagem do GPT como ferramenta pessoal? Ele armazena dados, ele tem uma memória mais longa. Então, acaba que com o tempo, ele melhora mais do que algumas outras ferramentas que você tem sempre que dar o contexto e fazer um prompt muito completo. Então, nas companhias, eu acho que o principal ponto é, primeiro, estruturar os dados. Segundo, trabalhar na educação. E quando a gente topou patrocinar um evento desse, logo no primeiro dia, quando o Pedro ligou para estar aqui e trazer quase 200 pessoas aqui, é para mostrar o quão importante é essa agenda. A gente montou um centro de excelência e começa a multiplicar esse conteúdo e discutir alavancas e trazer gente para participar, e são multiplicadores. E montamos também uma fábrica de agentes, onde a gente prioriza processo onde tem mais potencial de automação, mas traz o dono do negócio para vivenciar o que a gente quer. O objetivo que a gente quer é esse aqui, e aí para isso nós vamos criar um agente. E tentar sugar dos donos de negócio que conhecem aquele processo o máximo de informação possível para o agente ser melhor. E ao mesmo tempo ele está sugando o que a IA tem de bom, e aí ele se torna, depois de fazer o primeiro agente, ele se torna capaz de fazer muita coisa. Outra iniciativa muito legal, né? A gente está fazendo, antes tinha um hackathon, a gente está fazendo o Prompathon. Ah, olha lá, então legal. Muito legal discutindo prompts, cara, assim. E às vezes você entra, né? Como você falou, eu sou muito heavy user.
Eu uso mais de 2 horas por dia. Vou fazer um parênteses aqui. Tinha acabado de lançar o Atlas, né? Que é o novo navegador. E eu empolgado, Renato, já testou o Atlas, não sei o quê. E já estava usando e dando dica aqui de como é que funciona. Então, é autêntico mesmo. O Renato gosta de acompanhar as tendências e ver como é que a coisa está funcionando. A gente está com o nosso tempo aqui, 5 minutinhos para a gente poder falar. O Renato já vai correr aqui para fazer a apresentação dele. E queria te agradecer imensamente a participação e deixar considerações finais aí, alguma mensagem sobre a alfabetização para o Brasil, como é que você acha que a gente pode causar um impacto? E eu gosto de fazer uma provocação que ordem e progresso, né? Está um pouco errado só essa ordem, deveria ser progresso e ordem, para a gente poder usar mais, fazer e depois a gente organiza a casa. Como é que você vê o impacto que a gente pode ter com a AI, com momentos e eventos que nem esse daqui, e como é que a gente pode contribuir para acelerar esse processo? Acho que é dever de todo líder, né? A gente tem uma responsabilidade, porque a gente é um porta-voz de muitas pessoas e organizações. E o que a gente fala acaba tendo mais peso nas agendas. Então, quando a gente coloca isso na agenda, isso sim ajuda a trazer o tema e você aloca investimento para a capacitação dos times. Mas tem que pôr coisas racionais e sustentáveis, para você não fazer investimentos que não vão dar resultado e aí frustrar, e aí você não fica consistente. Né? Melhor investir aos poucos e cada vez mais do que você fazer um investimento que dá errado e você corta tudo que assusta com o tema e aí fica traumatizado e depois não avança. Acho que uma coisa que a gente está fazendo e que eu gosto muito para pegar o pessoal de base, a gente está fazendo programa de estágio e programa de trainee vão ser focados em inteligência artificial. Porque o estagiário e o trainee, normalmente, eles têm padrinhos, têm projetos e eles envolvem mais gente da organização. Então, para cada trainee ou estagiário que entra na companhia, quando você dá um projeto voltado para a inteligência artificial e tem suporte do Centro de Excelência da área de tecnologia para poder dar a base técnica para esse negócio, você faz uma capacitação, você acaba capacitando mais 10. Então, quando eu trago 70 pessoas em um programa de jovens talentos para a companhia, acelerando 70 projetos com inteligência artificial, eu acabo impactando 700 pessoas. E aí isso depois vai se multiplicando e fica mais fácil do que tentar transmitir algo para os 30 mil colaboradores de uma vez só. Então é só uma ideia, acho que tem várias formas e é dever nosso aumentar a produtividade brasileira, trazer tecnologia, incentivar o uso de tecnologias brasileiras. O Lookbox, gente, eu recomendo para empresas de varejo. Pode chegar num gerente de loja nossa, vocês vão ver o que ele consegue ver de informação de cada funcionário, a produtividade, o que ele tem que cobrar. É um negócio bacana, eu não estou aqui fazendo propaganda, não me pagou nada, pelo contrário, eu que pago ele. Então ele que devia estar vendendo o produto da Casas Bahia. Já me vendeu um iPhone, mas tudo bem. Vendi um iPhone pelo menos. Então, é a cor da camisa dele, tem ou não tem que comprar? Mas é isso, cara. Muito obrigado. Incrível. Prazer estar aqui com legal. você.